Olá pessoal, hoje a gente vai falar de como configurar o acesso remoto às estações, aos computadores da sua rede. É um processo bem simples e bem fácil, a gente vai dar uma passada rápida pelas características e depois vai partir para o acesso em si. Logo você entra na parte de Remote Control, você já tem listadas as máquinas e quais as aplicações que estão instaladas nessas máquinas. Então você pode ver a legenda aqui do que acontece, por exemplo, o agente está online, mas esperando a primeira auditoria, o agente está online e tem um usuário ativo na máquina, o agente está online, mas não tem ninguém logado, o agente está offline, esse agente nunca fez o check-in, o agente está online, mas o Remote Control está desabilitado, dependendo da configuração que você fizer do agente, o próprio usuário pode desabilitar o Remote Control, ok? E a conta está suspensa, ou seja, o agente está instalado, mas a conta está suspensa. Passando pelo tipo aqui, configure, vamos selecionar o tipo de software que vai fazer o acesso remoto. Então nós temos algumas opções, o InVNC, que é o licenciamento por GNU, gratuito. O KVNC também segue o mesmo tipo de licenciamento. Admin é aquele que informa que esse licenciamento é feito separadamente. Você vai ter um trial de 30 dias. A mesma questão para o PC Anywhere, da Symantec. Você tem um licenciamento separado. E o RDP, ele informa que você tem que ativar a característica de Remote Desktop na máquina através de algum dos scripts que a gente tem no KCEA. Mas você vai perceber que as máquinas aqui elas já estão liberadas. Então, por exemplo, T09 já tem o RDP funcional e a XP Pro já tem o InVNC. Se você quiser trocar a característica, basta você clicar e mudar para o tipo de acesso. Ele vai instalar essa ferramenta no primeiro acesso se essa ferramenta não estiver instalada. Você pode mudar as ferramentas conforme você for clicando e depois em Select. Vamos ver como funciona isso. Você vai clicar aqui no ícone e aqui embaixo você tem o botão de Desktop Access. Ou seja, você já tem um botão de acordo com a configuração que você fez lá. Então aqui a gente vai clicar e ele vai acessar por VNC. Se nós tivéssemos feito a configuração por RDP, ele acessaria por Remote Desktop também, e assim por diante. Então, uma vez que você clica aqui, o agente já está trazendo dados, você vai ter o acesso à máquina. Ele demora uns instantinhos para processar, principalmente no primeiro uso, porque ele vai se conectar à máquina, vai fazer o contato, vai logar. E olha aqui, é importante você lembrar que você tem que ter o Java instalado. Então, em qualquer momento, se você não tiver o Java, ele vai te pedir e vai solicitar a instalação do plugin. Dependendo do navegador, você faz a instalação do plugin. Eu vou fazer essa instalação e volto quando concluir. Ok, pessoal, feita a instalação do Java, você fecha a página do navegador, clica novamente, e aí você vai ter acesso a essa característica agora, que é o Desktop Access. Clica uma vez, ele vai começar o processamento, vai mandar todas as solicitações e tudo mais para o desktop e vai apresentar na sua tela, aqui a tela da máquina. Logo que ele faz a carga, o Java ele pergunta se você quer executar o produto, dizendo que é através do VNC Viewer. Eu particularmente clico em confiar sempre, para não ter que clicar nisso todas as vezes e dou executar. Ele faz a carga e as autenticações necessárias. E você já pode controlar o seu desktop, olha só. Clicar no botão iniciar aqui e já fazer qualquer ação. Posso ver o que tem nos meus documentos, por exemplo. E operar a máquina de forma transparente, como se estivesse na frente da máquina. Então é simples a configuração. Além dessa questão de se conectar à máquina, vamos voltar lá e ver o resto das configurações, ou seja, nós podemos
mudar alguns parâmetros para tornar essa navegação mais rápida, mais eficiente, principalmente em redes mais lentas. Ou seja, eu posso configurar o VNC no modo View Only, vejo a tela da pessoa, mas não faço interações. Posso esconder o ícone do VNC da System Tray, ou seja, ele não vai aparecer aqui. Posso restringir a 64 cores, fica muito mais rápido de se trabalhar, mas também a capacidade visual diminui um pouco, porque ele vai trabalhar só em 64 cores. Eu posso trabalhar também em Full Screen Mode, ou seja, eu deixo, em vez de estar na janela onde eu tenho que fazer o scroll, por exemplo, eu deixo em tela cheia. Toda vez que eu abrir o VNC, essa janela aumenta e eu tenho a sensação de estar na frente da máquina. A mesma coisa com o KVNC. Posso trabalhar no modo View Only, esconder o ícone, restringir as 64 cores e também tratar a parte de Full Screen. E todas as configurações do Radmin e do RDP. Eu posso trabalhar com Full Screen Mode na resolução que tem lá, como é o caso do RDP, ou fixar uma resolução que seja melhor para mim. E assim por diante. No caso do RDP eu tenho mais opções porque eu posso visualizar os discos rígidos, visualizar em impressoras e desabilitar o papel de parede do desktop. Aqui no meu caso, eu estou usando papel de parede branco, mas se você tiver um papel de parede todo rebuscado, cheio de detalhes, ele vai pesar na sua conexão também. Ok? Além de configurar os parâmetros de acesso, eu tenho capacidade de configurar como esse acesso vai ser feito. Então são duas as possibilidades. Um por tipo de administrador. Nesse caso, nós só temos o administrador System, que é quem tem mais permissão dentro do Kaseya. Mas eu poderia ter 2 ou 3 níveis de administrador e gerenciar as ações de cada nível. Por exemplo, o System, ele toma o controle da máquina sem avisar, ou seja, eu conecto na máquina, continuo fazendo a ação sem solicitar permissão. Mas se eu tiver um administrador de nível 1, por exemplo, eu posso definir que ele tem que pedir permissão. E essa permissão só vai ser automática se não tiver ninguém logado na máquina. Ou, se for um usuário, um administrador de nível 2, eu posso somente exibir um alerta para quem estiver na máquina, dizendo que o administrador está tomando controle. De outro modo, eu posso solicitar permissão. Se o usuário permitir, eu acesso a máquina. Se ele não permitir, ele derruba a minha sessão. Ou eu solicito, e se não tiver ninguém logado na máquina, minha sessão é automaticamente derrubada. Ok? E temos o acesso por máquina, ou seja, a política de cada máquina. Eu posso selecionar máquina por máquina e dizer qual o tipo de funcionalidade que eu quero. As mesmas funcionalidades das anteriores, mas aplicado diretamente ao computador. Então, toda vez que qualquer pessoa, qualquer usuário tentar se conectar no nosso XP Pro, ele vai poder fazer em silêncio, apresentando uma mensagem, pedindo permissão, e a permissão automaticamente aprovada se não tiver ninguém logado, ou pedindo permissão, e se não tiver ninguém na máquina, ele será deslogado. Então, isso eu posso aplicar individualmente por máquina. Ok? Eu agradeço vocês estarem vendo esse vídeo. Qualquer dúvida, por favor, envie um e-mail para prevendas@10ti.com.br. O endereço vai estar embaixo na tela. E obrigado a todos.